Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 16 de junho, domingo, eu tenho alegria, satisfação de estar perto de você, para juntos nós meditarmos a palavra do Senhor, rezarmos e ao mesmo tempo buscarmos luzes para a nossa vida no dia a dia. Ontem eu tive a oportunidade de presidir a missa na paróquia de São Pedro, em Codó. Crismei um grupo de cristãos e hoje será na Catedral, em Coroatá, que iremos também crismar esses cristãos que se prepararam para vivenciar a fé cristã. Ontem também nós recordamos o Dia Mundial de Conscientização contra a violência a respeito dos nossos idosos. Cada ano aumentam as denúncias de violências em relação aos nossos idosos. Isso é preocupante, porque essas pessoas tão vulneráveis, frágeis, muitas vezes são desrespeitadas, não são valorizadas. Então, vamos continuar essa conscientização. Esse mês de junho tem duas cores. É junho verde, lembrando a ecologia, a preservação da natureza. E junho também da cor violeta, que é proteção dos nossos queridos idosos. Vamos então agora meditar o Evangelho de hoje, que vai iluminar a nossa vida. O Evangelho é Mateus 5. Um instante aqui, novamente vou repetir. Marcos 4, 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse domingo, Jesus nos conta duas parábolas, duas imagens. A primeira, ele vai falar da força da semente. O semeador, ele planta a semente, depois vai dormir e, enquanto ele dorme, a semente vai crescendo. E
depois, mesmo que ele não esteja ali presente, a semente vai se desenvolver e vai produzir frutos. Então, essa imagem é uma esperança para nós, porque a gente muitas vezes fica angustiado porque não consegue fazer muitas coisas, como se tudo dependesse da gente. Mas a palavra de Deus está dizendo: você semeie, você plante, mas depois aguarde o processo, deixe passar o tempo e confie na ação de Deus, e o trabalho vai ter bom êxito, vai dar certo, vai produzir frutos. A outra parábola é da semente, que é tão pequenininha, mas ela vai crescendo e crescendo até se tornar uma árvore grande, a semente de mostarda. E ela vai servir de abrigo para os pássaros do céu. Olha que coisa bonita essa imagem. A semente que se torna abrigo, acolhedora, né? Casa. Olha, gente, nós vivemos num mundo que podemos cair na tentação de pensar que o que importa é fazer grandes coisas, mas não é verdade. A obra de Deus sempre começa do pouquinho, do pequeno, das coisas simples, e vai crescendo, crescendo, até se tornar uma grande obra de Deus. Quantas vezes eu fico contemplando nosso povo vendendo nos arraiais o mingau, a canjica, né, o caldo, esse dinheirinho que vai depois servir para construir nossas igrejas, nossos centros comunitários. Quantas vezes nós encontramos pessoas humildes, simples, que fazem um trabalho tão lindo na comunidade para cuidar dos idosos, dos doentes e fazer tanto bem. Isso é obra de Deus. Não podemos ficar pensando só em coisas grandiosas, mas vamos fazer aquilo que é possível, porque Deus, Ele age, Ele faz com que o bem nosso semeado produza frutos, mas não vai fazer barulho. Muitas vezes o que nós fazemos é no silêncio. Não estamos fazendo as coisas para aparecer, mas para viver fazendo a vontade de Deus, e porque dentro de nós tem um desejo de fazer o bem. Isso é que importa. Então, hoje, essa palavra nos chama a agir e não nos omitir diante de tanta necessidade de termos semeadores na plantação de Deus. Esse Deus que faz também frutificar. Ele é o agricultor verdadeiro. É Ele que faz com que toda a nossa obra possa produzir muitos frutos. Então, nesse domingo, eu quero pedir a você que reze, peça a Deus a graça de não desanimar diante da sua pequenez,
de valorizar os pequenos gestos do dia a dia, como daquela visita ao doente, como aquela partilha que você fez ajudando a pessoa carente. E eu quero nesse momento agradecer todas as pessoas que no dia de Corpus Christi doaram alguma ajuda para nós mandarmos para o povo do Rio Grande do Sul. Parece pequena a nossa ajuda, mas o mais importante é a nossa solidariedade. Que Deus abençoe a você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.